Nós vamos falar um pouco aqui sobre sustentabilidade nos projetos de energia solar na geração distribuída, tá? Então aqui tem uma breve apresentação, tá? Eu sou graduado em engenharia elétrica, graduado também em engenharia civil, com pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho e pós-graduação em gestão de projetos. Especialização em crédito de carbono equivalente, especialização também em energia renovável fotovoltaica. E diretor da empresa Smart Sun. A empresa Smart Sun, ela é uma empresa especializada em mini e micro geração e geração de grande porte, tá? Voltada ao resultado de viabilidade econômica financeira de empresas dos ramos comerciais varejistas, habilitada tecnicamente elaboração e supervisão de montagem, comissionamento e OEM de grandes usinas fotovoltaicas, tá? A gente já fez várias usinas, várias consultorias pelo Brasil todo, tá? A gente fala um pouco sobre os projetos de energia fotovoltaica na indústria agropecuária. A gente pegou um exemplo, tá? Um case aqui para a gente poder ver essa viabilidade econômica e financeira desse tipo nesse ramo, certo? A gente vai falar, esse cliente aqui é um cliente que ele tem uma plantação de açaí, tá? Numa indústria também de processamento de açaí para exportação. É uma mini geração, ele vai atender a irrigação, como eu falei, e beneficiamento de açaí. Qual era o cenário dele? Ele tinha uma conta de energia que ele pagava em média R$ 31.500. Tá? E com o advento da energia solar, nós conseguimos que essa fatura ela tivesse uma economia de 85%, onde essa fatura caiu para R$ 4.950 em média. Né? Quer dizer, com isso aí a gente consegue verificar, como muitos de nós já sabemos, a grande viabilidade desse tipo de negócio, da implementação da energia solar para clientes. Essa aqui é a indústria, tá? Nessa parte da frente é a indústria de beneficiamento do açaí para exportação. Lá atrás está a instalação solar que foi feita em solo. Okay? A gente não conseguiu a imagem, mas ele tem plantação de açaí tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E o que nós demonstramos ainda agora, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas as duas faturas, certo? A fatura de lá é a fatura que deu R$ 329, que é a fatura da irrigação. E essa fatura do lado daqui, que é a fatura da indústria mesmo, que ele tem uma demanda contratada, ela ficou em torno de R$ 4.500, que é no caso essa fatura aqui. A gente falar de energia solar, vocês devem ter ouvido muito, tanto ontem quanto todo dia de hoje, da grande viabilidade, né? Então esse cliente aqui, a viabilidade dele foi um payback de 23 meses, quer dizer, em menos de 2 anos ele consegue pagar todo o investimento que ele fez, certo? E esse investimento, inclusive, a energia era o segundo maior custo que ele tinha na indústria dele. Certo? O primeiro era insumo e o segundo era energia. Quer dizer, ele conseguiu dar um grande salto de economia na indústria dele. Porém, nós viemos falar aqui de um plus a mais, certo? Que a gente pode chegar com o cliente, mostrar um case desse e apresentar para ele que é viável e provar para ele, através de números, através das comprovações, que de fato é viável, né? A implementação da energia solar. Porém, existe um outro plus que a gente vai falar em seguida.
Nós também escutamos em alguns painéis, inclusive aqui, que o crédito de carbono é algo que a gente a todo momento escuta falar, né? Inclusive, a gente vai ter aqui a COP30 em 2025, que vai tratar justamente sobre isso. E aqui, eu estou passando para vocês algumas metas que o Brasil se comprometeu, certo? Em atingir até 2030 e 2050. O que foi que o Brasil se comprometeu? O Ministério do Meio Ambiente apresentou diretrizes para a agência de estratégia voltada à neutralidade climática. Entre as medidas estão zerar o desmatamento legal até 2028, e esse desmatamento ele vai ser de 15% em 15%, certo? 15% por ano até 2024, e 40% em 2025 e 2026, e 50% em 2027, comparando com o ano de 2022. Quer dizer, eles pegaram uma linha base de 2022 e, a partir daí, o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão de carbono. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente pode usar isso para nossas vendas e sistema solar. Então, restaurar 18 milhões de hectares de floresta até 2030, alcançar em 2030 a participação de 45% a 50% das energias renováveis na composição matriz energética. Vocês já viram aí que o nosso governador Helder Barbalho já se comprometeu também que até a COP, em 2025, todos os órgãos públicos eles vão ser com energia solar, certo? Recuperar 30 milhões de hectares em pastos degradados e incentivar a ampliação da malha ferroviária. Certo? Então, a gente pode evidenciar que o Brasil se comprometeu a diversas coisas, né? A diversas atitudes, a diversas para implementar, para poder reduzir a emissão de carbono. Porém, o governo ele não vai conseguir isso só. Ele está seguindo uma tendência mundial. Se a gente observar aí a Alemanha, França, diversos países da Europa, eles já têm trabalhado isso ano a ano, né? O advento aí dos motores, que foram todos, a gente enxerga muito hoje o quê? Todos os motores aspirado e agora que a gente colocou turbinado. Por que isso? Para poder reduzir, melhorar a eficiência dos motores, para poder reduzir a emissão de carbono. Por quê? Porque os governos de lá também tiveram algumas atitudes como essa e exigiram que as empresas reduzissem a emissão de carbono. E isso vai acontecer aqui, né? Aconteceu aqui em 2015, o Bolsonaro, há 2 anos atrás, e ele também ratificou isso, inclusive reduziu ali, o Brasil se comprometeu a reduzir 50% das emissões até 2030. Em 2015 era 45% a 50%. Ele já reafirmou que vai ser 50%. Assim como já no governo Lula, nessa última viagem que ele fez, ele também fez a mesma coisa. Ele só ratificou todas essas atitudes aqui para a gente reduzir a emissão de carbono. E o que isso nos favorece? Os clientes, como o cliente que a gente colocou ainda agora, a gente pode apresentar para ele que ele vai ter uma redução, né, da conta de energia dele em 20 e ele vai pagar esse investimento em 23 meses. Mas a gente pode dar um plus a mais nisso, que seria o quê? A gente agregar um grande valor, que é o quê? A redução das emissões de carbono. Esse cliente ele planta, certo? Então ele usa um adubo. Já existe adubos que eles emitem menos gás carbônico. Esse cliente ele processa o açaí, ele tem a semente do açaí, que hoje a gente olha aí pelas nossas ruas, em diversos municípios aí,
essas sementes elas vão todas para o lixão, causando uma grande degradação. Ele tem como reaproveitar essa semente. E nas indústrias, a maioria das indústrias, principalmente as que trabalham 24 horas, elas usam o que no horário da ponta? É muito comum a gente encontrar que elas usam diesel, elas entram com um gerador no horário da ponta, certo? Então, quando elas estão utilizando o diesel, elas também estão poluindo mais emitindo maior quantidade de carbono. A gente oferecendo um projeto para esse cliente de energia solar, vinculado ele à redução do carbono, ele tem como fazer um plano. A gente gera, igual como o Brasil fez, gerou uma linha de base em 2022. A gente gera uma linha de base para ele e, a partir daí, a gente consegue reduzir as emissões de carbono. Ele vai chegar a um ponto que ele pode chegar, essa redução de carbono dele, a zero, que é um MIT zero, e ele pode ser negativo. Essa diferença de emissões de carbono para ele ficar negativo, ele pode comercializar esse carbono. Isso é uma prática já feita em vários países, inclusive no Brasil. Tá? Hoje nós não temos uma regulamentação feita no Brasil, porém tem diversas empresas, não só brasileiras quanto estrangeiras, que estão comprando esse carbono, esse crédito de carbono. Então, a gente agregando esse valor, tá, no nosso projeto, oferecendo mais esse plus a esse cliente, ele vai ter a geração solar, ela pode ser feita de duas formas na geração de carbono. Ela pode ser feita uma única vez, 10 anos, então esse cliente vai poder comercializar esse carbono durante 10 anos, certo? E aí você me pergunta, como é que comercializa, qual o preço? A gente está falando aí 1 tonelada, nos nossos aplicativos a gente consegue ver quanto ele economizou, né? A gente está falando 1 tonelada de carbono que tem uma variação de 8 a 40 dólares. Imagine esse cliente comercializar isso durante 10 anos. A gente pode fazer um outro projeto, uma outra modalidade, certo? Que ele pode comercializar isso durante 7 anos renováveis por mais 2 períodos. Quer dizer, esse cliente pode comercializar esse carbono durante 7, 14, 21 anos. Quer dizer, a gente agregou um valor que, em alguns casos, ele pode ser maior do que o solar. Então, o que ele ia pagar em 23 meses, ele pode ter esse retorno bem antes e ser uma renda recorrente. Então, além da atividade que o cliente já tem, industrial, venda daquele produto dele, ele pode ter uma atividade comercial também de venda do crédito de carbono. Certo? Então, era isso que a gente gostaria de passar para vocês, né? A gente se coloca à disposição, tá? Tá aí nosso WhatsApp, e-mail e Instagram. A gente faz parcerias, a gente pode também dar consultorias nesse sentido, não só na energia solar, quanto dessa comercialização de crédito de carbono. Ok? Obrigado, uma boa tarde.